Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ferramenta de um modo geral e compra de ferramenta em loja física e por internet. A importância e alguns pontos que vocês devem levar em consideração e avaliar na compra dessas ferramentas por internet ou por loja física. A gente fez uma aquisição, vou mostrar para vocês recentemente, de algumas ferramentas através da internet e até de marcas conceituadas. Vocês vão conseguir ver a marca no equipamento. E a gente teve a infelicidade de adquirir algumas ferramentas com defeitos de fabricação. A gente está recorrendo ao processo de garantia e tudo mais, aos canais de atendimento ao cliente dessas marcas. Porém, eu queria ajudar vocês bem rápido, assim, sobre alguns pontos que vocês devem avaliar, algumas coisas que vocês devem avaliar. Vou mostrar para vocês duas ferramentas especial, que são as ferramentas que vieram com problema, que é um alicate de corte e um alicate de pressão. No caso dos alicates, vou pegar até um aqui para a gente já ver. Esse aqui é o alicate de corte. No caso dos alicates, e de modo geral, o que eu recomendo para vocês que, se vocês tiverem acesso à loja física, claro que é bem melhor, bem mais fácil fazer isso do que pela internet, vocês analisarem se essa parte de articulação do alicate ela está plena. Nesse caso aqui desse meu, o defeito dele é articulação. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas ele tem uma deformidade aqui, uma calosidade, que quando eu tento abrir ele trava. Então essa parte de articulação é muito boa, é muito necessária, uma das partes mais importantes que vocês têm que ver no alicate. Outra parte muito importante, vocês têm que ver se essa estrutura aqui, os dois cabos, né, do alicate, se os cabos deles estão presos ou estão soltos. Você faz um pouquinho de força aqui, ó, e vê se o alicate ele tende a sair. Nesse caso aqui o cabo está perfeito. Ele não tem nenhuma deformidade, nem nenhuma avaria no seu processo aqui de fixação ao corpo do alicate. No caso dos alicates de corte, é importante que você veja se a aresta de corte está perfeita, se essa aresta de corte tem algum dente, alguma deformidade ou alguma irregularidade no formato dela. Geralmente elas têm um formato linear, elas não têm dente, não tem oscilação, não tem nada. Nunca vi, na verdade, nenhum outro alicate que tenha um formato diferente desses formatos lineares. Vocês devem olhar se ele tem algum ponto de ferrugem no corpo dele, porque se tiver ponto de ferrugem significa que aquele material, porque todo material de alicate, chaves e tudo mais, ele leva um tratamento na sua estrutura. E se tiver pontos de oxidação ou de ferrugem, significa que aquele tratamento ali está defeituoso naquele pedaço. E aquele pedaço que está defeituoso, ele vai contaminando todo o resto. Então a tendência é que, se tem um ponto de ferrugem naquele alicate, ele vai expandir esse ponto de ferrugem. Deixa eu pegar aqui o de pressão para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o alicate de pressão que a gente fez a aquisição há pouco tempo. Ele tem um funcionamento normal, está pleno. Só que ele veio com uma deformidade no mordente. Esse lado aqui do mordente vocês conseguem, acho que vocês conseguem ver daí. Ele está perfeito, tá vendo? Não tem nenhuma deformidade. Já esse lado aqui do mordente, ele tem uma falha de construção na usinagem bem aqui, ó. Se eu fechar ele para vocês vão ver que ele tem uma falha aqui, ó, na usinagem do alicate. Ele faz um buraco aqui, ó. Então essa falha aqui me impede de eu conseguir, por exemplo, fixar alguma coisa na ponta desse mordente. Vocês veem que o mordente está bem irregular, ó. Então, assim, alicate de pressão, alicate universal, vou pegar um alicate bom ali para vocês darem uma olhada, um alicate que esteja íntegro. Ele deve ter toda a sua estrutura de mordente e aresta de corte perfeita. E também a parte de articulação. Esse alicate aqui, como ele não é um alicate isolado, ele não tem aquela preocupação do cabo. Mas no caso do alicate de pressão, o que eu sugiro para vocês é vocês verem se a parte de trava dele, ó, se ela está funcionando plena. Se a parte aqui da regulagem, do ajuste dele, do mordente, se ele está perfeito, se não tem nenhum dente, nenhuma rosca comida, essa rosca do parafuso,
às vezes tem rosca espanada, pode acontecer, né? Um defeito de fabricação ou de repente o equipamento foi utilizado e posto novamente para vender. Então essa parte da rosca aqui é bem importante, vocês também avaliarem, ver se não tem nada irregular no formato dela. As molas, é importante nesse caso desse alicate, como ele tem mola, é importante vocês avaliarem, ver se a mola está perfeita, se a mola está íntegra, se ela está bem fixada nas duas pontas. E assim, pessoal, toda vez que for fazer aquisição de ferramentas, uma sugestão minha, às vezes o preço é muito interessante, às vezes a condição é muito satisfatória, mas aí você compra uma ferramenta dessa daqui, que custa aí na faixa de uns 40, 50 reais, você compra ela bem mais barata, mas sem nota. Mas sem nota você não tem garantias. Por exemplo, se eu tivesse comprado essa ferramenta sem nota, eu hoje não teria o respaldo que eu estou tendo de cobrar, no caso aqui a Gedore, uma responsabilidade técnica sobre o produto fabricado. E para tirar essa impressão também de coisa ruim da Gedore, eu vou mostrar que a Gedore nem tudo dela é ruim não. Esse alicate também é uma aquisição recente nossa. Se vocês olharem daí, ele está perfeito. Ele tem essa característica de mordente frontal aberto, porque primeiro a aresta de corte dele fecha para gerar um corte mais forte, mais preciso, e a parte do mordente dele tem uma abertura aqui milímetro, assim, milímetros dos milímetros, algo muito pequeno essa abertura do mordente. É uma coisa quase que irrelevante, mas é uma característica do alicate, não é um defeito. Esse aqui em especial é um modelo bem raro, que é o modelo da Gedore Eletricista, que é o com mordente cruzado. É difícil até de conseguir ele no mercado. É um excelente alicate. Mais uma vez, ó, confere se os cabos estão bem fixados ao corpo do alicate, estão perfeitos, não tem problema nenhum. No caso desse alicate, ele tem um terminal de compressão aqui para terminal, né, para você prensar terminal. Então você também deve avaliar se ele está perfeito, se não tem nenhuma rebarba. No caso desse aqui está perfeito, ótimo, excelente alicate. E assim, galera, eu acho que... pera aí, tem mais um aqui. Vamos falar do alicate de bico, aproveitar que a gente já está falando, fazer um resumão desses alicates. Alicate de bico, sempre olhar se o bico, as duas partes estão alinhadas, se não tem nenhuma deformidade. Por exemplo, um bico inclinando para a esquerda e o outro para a direita. Mais uma vez a parte da articulação, ó. Se vocês repararem, ó, totalmente soltinho. É outro Gedore também, perfeito. É um alicate Gedore Áustria. Um dos melhores alicates de bico que eu já usei, assim, em praticidade, em tamanho. É muito bom, muito leve, muito preciso. A aresta de corte também é perfeita. Então assim, pessoal, resumindo, esse vídeo, a ideia é a gente ajudar para que as pessoas, eu vi alguns outros relatos aí, inclusive num dos grupos que eu participo, que é a sala de ferramentas, de pessoas comprando alicate e não vendo os defeitos e vendo esses defeitos depois que a gente apresentou o que elas deveriam avaliar. Porque às vezes compraram por marcas ou compraram por querer um alicate, mas não sabiam a parte da construção e o que era importante ser avaliado. Então assim, em resumo, eu acho que esse vídeo vai ajudar um pouco vocês. É um vídeo bem curto, não é um vídeo muito técnico. A gente está falando aqui, tentando fazer um resumão para ajudar e relatando para vocês uma experiência ruim que mesmo eu, com mais de 20 anos de profissão, comprei esses alicates pela internet. Acabei, depois que eles chegaram, que eu fui fazer uma avaliação mais minuciosa para colocar eles em uso, e aí vi esses defeitos, esse aqui com defeito na articulação e esse aqui com uma falta de um pedaço do mordente. Então galera, espero ter ajudado vocês, vejo vocês aí no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aí no canal, dá uma força pra gente, curte também esse vídeo e compartilha aí com seus amigos. Um abraço!